Olá, meu nome é Maurício Catuta, sou oftalmologista e hoje eu queria explicar bem para as pessoas que têm miopia nos dois olhos quais são as vantagens e as desvantagens de operar e de não operar. É uma pergunta comum aqui no consultório e a gente tem que explicar bem que tem vantagens e desvantagens de quem opera e também de quem não opera, tá? E para entender isso, é importante a gente explicar bem a questão da visão de perto. O paciente que vai operar, ele tem que entender bem o que acontece com a visão de perto até os 45 anos, depois dos 45 anos de idade, porque daí ele vai entender as vantagens de operar e as desvantagens de operar, tá? Então, eu vou começar explicando, tentar explicar de uma forma mais fácil aqui, como que é a visão de perto, como é que funciona a visão de perto. Então, eu queria falar primeiro que todo mundo vai ter problema para perto com 45 anos de idade. Todas as pessoas, quem tem miopia, quem não tem miopia, quem operou, quem não operou, todo mundo vai ter problema aos 45 anos de idade, isso é um fato, é certeza, tá? Só que esse problema de perto, ele se manifesta de formas diferentes, né? E eu vou explicar um pouquinho melhor aqui. Para quem tem miopia de um jeito, para quem não tem miopia de outro jeito. Então, para quem não tem miopia nenhuma, né, nunca teve miopia, com 45 anos, a pessoa começa a usar óculos para enxergar de perto. Então, ela pega o celular dela, não enxerga mais, ela começa a usar o óculos para perto para enxergar o celular, para enxergar uma revista, um cardápio. E esse problema de perto ele vai piorando até os 60 anos de idade. Então, a pessoa começa com aquele meio grauzinho, o grau vai aumentando até chegar mais ou menos uns 3 graus de perto aos 60 anos de idade. Depois dos 60 não piora mais, geralmente estabiliza, tá? E para quem tem miopia, como é que o problema de perto se manifesta? Para quem tem miopia, com 45 anos de idade, a pessoa vai olhar o celular com os óculos dela e ela também não enxerga mais o celular. O que ela tem que fazer? Ela tem que tirar os óculos, usar a miopia que ela tem para poder enxergar no celular, tá? Quando ela coloca os óculos e corrige a miopia, ela não enxerga mais o celular também. Então essa pessoa que tem miopia também vai ter problema de perto aos 45 anos. Só que esse problema se manifesta de um jeito diferente. Ao invés de ela usar um óculos para enxergar de perto, ela tem que começar a tirar os óculos dela, usar a miopia que ela tem para poder enxergar de perto. Então a primeira conclusão que a gente tira é que a miopia ajuda muito para perto, principalmente depois dos 45 anos de idade. Ela ajuda em qualquer idade, mas depois dos 45 ajuda muito para perto, né? Então a gente já começou a perceber aqui que tem uma grande vantagem de não operar. A vantagem é continuar com a miopia e continuar enxergando bem de perto para o resto da vida. Então, as pessoas que têm miopia, elas têm uma grande vantagem depois dos 45 anos de idade. Essa miopia, ela proporciona uma visão de perto espetacular depois dos 45. E elas vão continuar enxergando bem para o resto da vida de perto. Só que elas vão ter que tirar os óculos dela, usar a miopia que elas têm para poder enxergar de perto. Mas elas vão enxergar de perto o resto da vida, por causa da miopia, tá? Então, essa é a primeira ideia que eu queria passar. Agora eu vou tentar explicar bem a diferença entre as pessoas que têm miopia que operam e as pessoas que têm miopia que não operam, né? A gente tem que separar bem essas duas situações para entender as vantagens e desvantagens de operar e de não operar. Vou começar explicando então das pessoas que têm miopia e que preferem não operar. O que acontece com elas, quais são as vantagens e desvantagens que a pessoa tem de continuar com essa miopia para o resto da vida. Então, até os 45 anos de idade, essa miopia que elas têm não ajuda muito, né? Nem para longe, nem para perto, quer dizer, atrapalha para longe, né? A pessoa tem que usar o óculos para longe.
Para perto, ela continua enxergando de perto com óculos. Ela não precisa tirar o óculos para enxergar de perto até os 45. Então, essa miopia até os 45, realmente ela não ajuda quase que nada aí, né? Ela só atrapalha para longe, vamos dizer assim. Só que depois dos 45 anos de idade, essa miopia vai ajudar muito para perto, como eu falei. Então, com 45 anos, a pessoa começa a ter dificuldade de enxergar o celular. Os míopes, eu estou falando. Os míopes que não operam. Então, essas pessoas elas começam a tirar os óculos para conseguir enxergar de perto. O que elas estão fazendo nesse momento? Elas estão usando a miopia que elas têm para poder enxergar de perto. Então, a miopia ajuda muito para perto mesmo depois dos 45 anos de idade. Essa pessoa que tem miopia, ela vai enxergar bem de perto para o resto da vida dela. Mas ela vai ter que tirar os óculos e usar a miopia que ela tem para enxergar de perto. Então, o que a gente conclui com isso? Que, para quem não opera, qual é a grande vantagem? Continuar com a miopia, e essa miopia vai proporcionar uma visão de perto espetacular para o resto da vida. A gente pode dizer que essas pessoas que têm miopia, elas têm uma supervisão de perto, que as outras pessoas não têm, depois dos 45 anos de idade. Quando elas tiram os óculos e usam a miopia que elas têm uma visão de perto espetacular. Elas enxergam até o poro da pele, aquela letrinha de bula de remédio. E elas vão continuar assim para o resto da vida. Então, é uma grande vantagem realmente ter miopia depois dos 45 anos de idade. A pessoa fica enxergando bem de perto o resto da vida. Qual é a desvantagem de não operar? A desvantagem é usar o óculos para longe para o resto da vida. Essa é uma desvantagem. Outra desvantagem, fica um tira e põe meio chato de óculos. Quando vai olhar para perto, né, depois dos 45 anos, a pessoa tem que tirar os óculos para usar a miopia que ela tem e enxergar de perto. Quando ela vai olhar para longe, ela tem que colocar os óculos. Então fica um tira e põe chato. Para longe tem que colocar os óculos e para perto tem que tirar os óculos e usar a miopia que ela tem. Então essa é uma parte chata de não operar. Mas vocês já entenderam que tem vantagem sim de não operar quem tem miopia. Depois dos 45, a pessoa fica enxergando bem de perto para o resto da vida, tá? Então, quem quer ficar enxergando bem de perto, não pode operar. Olha a conclusão, eu vou repetir de novo. Quem quer ficar enxergando bem de perto com os dois olhos, para o resto da vida, não pode operar. Tem que continuar com a miopia, para usar essa miopia depois dos 45 anos de idade. Tá? Bom, e quem opera? Quais são as vantagens e desvantagens, né? Os míopes que operam. Então, quem opera tem a grande vantagem de enxergar bem de longe, né? O míope enxerga mal de longe, então, quando a gente opera, a pessoa começa a enxergar bem de longe, né? É uma grande vantagem. Como é que a gente opera um paciente com miopia, geralmente? A gente zera um olho e a gente deixa um pouco de miopia no outro olho, mais ou menos 1 grau de miopia do outro olho. Por que a gente não pode zerar os dois olhos de quem tem miopia? Se a gente zerar os dois olhos, a pessoa vai enxergar bem de longe o resto da vida, mas aí com 45 anos de idade vai começar o problema de perto. E a pessoa vai ser obrigada a usar um óculos para enxergar de perto o tempo inteiro. E esse problema começa com 45 anos e vai piorando até os 60 anos de idade. Então, ela começa a usar um óculos lá de meio grau, 1 grau. Até os 60 anos, esse grau de perto vai aumentando, vai chegar lá pelos 3 graus, mais ou menos. E aos 60 anos, a pessoa já não enxerga mais nada de perto. Então, a gente não pode zerar os dois olhos de quem tem miopia. Se a gente zerar os dois olhos, a pessoa com 45 anos vai começar a sentir o problema de perto. Esse problema de perto vai piorar até os 60. E a pessoa com 60 já não enxerga mais nada de perto, nem o celular, nem cardápio, nem revista, nem nada. Então, geralmente a gente zera um olho só
e deixa um grau de miopia no outro olho. Esse grau de miopia vai ajudar muito para perto depois dos 45 anos de idade. É por isso que a gente deixa a miopia no outro olho. Agora eu vou explicar melhor como é que fica a pessoa que opera, né? Que tem miopia e opera. Então, o olho zerado, ele vai enxergar bem de longe o resto da vida. E ele vai compensar o outro olho que fica com a miopia, tá? Então, não se preocupe quem operar com relação à visão de longe. A visão de longe vai ficar boa para o resto da vida. A pessoa, ela não vai perceber aquela miopia que ficou no outro olho. Aquela miopia não vai incomodar, tá? O olho zerado compensa o outro olho. Então, o problema de quem opera não é para longe. Para longe vai ficar muito bom, a pessoa vai ficar muito feliz. O problema é a visão de perto de quem opera. Agora vamos detalhar melhor como é que fica a visão de perto. Até os 45 anos de idade, a pessoa praticamente ela não sente problema de perto. Quem operou, estou falando. Tá? O olho zerado ele vai enxergar bem de perto até uns 45 anos de idade. E o olho com a miopia vai enxergar um pouco embaçado para longe, até os 45, para o resto da vida, né? Até os 45, mas depois dos 45 também, ele vai ficar um pouco embaçado para longe, mas o olho zerado compensa para longe. E até os 45, esse olho com a miopia vai enxergar também muito bem de perto. Então, até os 45 anos de idade, quem operou e zerou um olho só, não vai sentir nenhum problema para perto. Com 45, o olho zerado vai começar a dar uma embaçada para perto. E é por isso que a gente não pode zerar o outro olho. Tem que deixar a miopia no outro olho. Aquela miopia que ficou no outro olho vai salvar a pessoa de perto, quem operou. Então, com 45 anos, a pessoa ainda vai enxergar bem de perto até a bula de remédio, tá? Porque deixou um grau de miopia naquele outro olho lá. Mas a pessoa não vai mais ter aquela supervisão de perto que ela teria se ela não tivesse operado os dois olhos, né? Lembra que eu falei que quem tem miopia, 2, 3 graus, 4 graus, tem uma supervisão de perto, porque ela tem miopia nos dois olhos. Então, essa miopia proporciona realmente uma supervisão de perto. A pessoa enxerga o poro da pele, ela enxerga aquela letrinha minúscula de bula de remédio com facilidade. Então, quem operou e zerou só um olho, perde essa supervisão de perto. É muito importante entender que vai perder essa supervisão de perto, tá? Com 45 anos, a pessoa vai ter uma visão de perto mais normal, porque a gente deixou miopia num olho. Então ela vai enxergar uma bula, ela vai enxergar o cardápio, ela vai enxergar o celular, mas ela não vai mais enxergar o poro da pele, porque a gente zerou a miopia de um olho e reduziu a miopia do outro olho. A pessoa tinha, sei lá, 2, 3 graus de miopia, a gente reduziu para 1 grau. Quanto mais miopia a pessoa tem, melhor ela enxerga de perto depois dos 40 anos. Então, como a gente reduz a miopia de um olho para 1 grau, ela vai enxergar ainda com 45 anos de perto, mas não vai ter mais aquela supervisão de perto que ela teria se ela continuasse com a miopia nos dois olhos, tá? Então, é muito importante quem opera entender que vai perder a supervisão de perto, tá? É muito importante isso, entender isso. A pessoa com 45 anos que operou vai ter uma visão de perto, vamos dizer, considerada normal. Vai enxergar celular, vai enxergar o computador, vai enxergar uma revista, provavelmente vai chegar até uma bula de remédio com 45 anos, mas não vai mais enxergar o poro da pele, por exemplo. Agora, vamos entender o que acontece com a pessoa que operou depois dos 45. Depois dos 45 anos, até os 60 anos, a visão de perto piora. O problema para perto piora. Então, aquele olho zerado, ele vai embaçar cada vez mais de perto, até os 60 anos. Com 60 anos de idade, aquele olho zerado já não enxerga quase mais nada de perto. Então, de novo, por isso que eu não posso zerar o outro olho. É importante a gente deixar 1 grau de miopia no outro olho. Então, quem operou e chegar aos 60 anos de idade, o olho zerado vai embaçar totalmente de perto. E aquele olho que ficou com miopia, a pessoa ainda vai enxergar um celular, ainda vai enxergar um computador, mas já não vai mais enxergar a bula do remédio.
entendeu? Aí começa a piorar um pouco mais para perto, e lá pelos 55, 50, 55, 60 anos de idade, a pessoa começa a usar um óculos para perto com mais frequência. Toda vez que ela pegar uma letra menor, ela vai ter que usar óculos para perto, sim, tá? Então, para concluir aqui o raciocínio, quem operou, quem tinha miopia, operou e zerou um olho só, qual é a grande vantagem? A vantagem é se livrar do óculos 90% do tempo. Entenda que não é 100% do tempo, e daqui a pouco eu vou explicar melhor por que não é 100% do tempo. A pessoa se livra dos óculos 90% do tempo. Então, é realmente uma grande vantagem, nesse sentido, operar a miopia. A pessoa vai dirigir sem óculos, ela vai para um shopping sem óculos, vai para a praia sem óculos, ela anda dentro de casa sem óculos, assiste televisão sem óculos. Então é uma vantagem, realmente, nesse ponto, operar. Ela fica 90% do tempo sem óculos, tá? Qual é a desvantagem de operar? Ela vai perder a supervisão de perto que ela teria se ela continuasse com a miopia nos dois olhos, tá? Essa é uma desvantagem. Ela vai ter uma visão de perto mais normal, não mais aquela supervisão de perto, né? Então, essa é uma desvantagem de operar. Mas, por outro lado, a gente evita aquele tira e põe de óculos também, de quem não operou, como eu expliquei anteriormente, né? Quem operou não fica tirando e colocando o óculos o tempo inteiro. Quando a pessoa vem enxergar de longe, ela enxerga normal. Para o resto da vida. O olho zerado vai enxergar bem o resto da vida e vai compensar o outro olho o resto da vida. Então, de longe, a pessoa vai ficar bem o resto da vida quem operou. Tá? O problema não é de longe. O problema é o perto, né? O olho zerado vai piorando para perto até os 60 anos. Quem vai salvar a visão de perto é o olho que ficou com aquele 1 grauzinho de miopia. Mas a gente evita aquele tira e põe de óculos de quem não opera, né? Porque a pessoa que operou, ela vai ter sempre um olho bom de longe e o outro melhor de perto. Então, um compensa o outro. E a pessoa consegue ficar 90% do tempo aí sem óculos. E por que não é 100% do tempo sem óculos? Porque algumas tarefas, que principalmente para perto, que exigem uma visão muito boa, aquela letrinha pequenininha de bula e tal, lá pelos 50, 60 anos de idade, a pessoa vai ter dificuldade em enxergar de perto, porque o olho zerado vai embaçar para perto. E o outro olho com a miopia também não faz milagre, né? Ele vai proporcionar uma visão para enxergar o celular, um computador. Mas na hora que pegar aquela letra pequenininha mesmo, ou for ler muitas horas seguidas, vai precisar do óculos de perto sim, tá? Mas reduz muito aquele tira e põe de óculos. A pessoa só vai colocar o óculos de perto quando a letra for pequena, quando for ler muitas horas seguidas, porque daí cansa sem o óculos, tudo isso, né? Então, tem vantagem também de operar e tem a desvantagem de perder a supervisão de perto, que é muito importante saber. Outra tarefa que a pessoa que opera vai usar óculos, por exemplo, quando ela for dirigir à noite, na chuva, num lugar que ela não conhece, tem que ler uma placa de trânsito muito longe. O olho zerado vai enxergar, mas o outro olho que ficou com a miopia não vai ver muito bem. Então, a gente faz um óculos para longe, para a pessoa deixar no carro. Quando ela vai dirigir à noite, aí na chuva, num lugar que ela não conhece muito bem, que ela tem que ler uma placa muito longe, a gente também deixa um óculos para longe no carro. Mas é praticamente a única situação que a pessoa vai usar óculos para longe. Por exemplo, de dia, não precisa usar óculos de longe. Quem operou enxerga bem para dirigir de dia, para fazer as tarefas, né, de dia. Então, reduz realmente muito a necessidade de óculos quem operou. Essa é a grande vantagem de operar. Tá bom? Então, eu acho que é muita informação. Quem assistiu esse vídeo tem que rever várias vezes para entender as vantagens e as desvantagens de não operar, mas eu acho que deu para ter uma ideia melhor para decidir se vai operar ou não. Eu queria só concluir aqui o que eu falei até agora. O resumo é o seguinte: se a pessoa que tem miopia quer continuar enxergando bem de perto para o resto da vida, não pode operar, né? Se ela quer uma cirurgia
para ela enxergar bem o celular, para ela enxergar bem para perto, para ler qualquer livro pequeno, letra pequena, ela não pode operar, ela tem que continuar com a miopia dela e continuar usando o óculos dela para longe. Depois dos 45 anos ela vai ficar colocando e tirando o óculos, né? Para longe coloca o óculos, para perto tem que tirar o óculos e usar a miopia dela para enxergar de perto. Mas tirando os óculos, ela vai enxergar bem de perto o resto da vida. Então, quem quer enxergar bem de perto para o resto da vida, não pode operar, tá? Esse é o resumo. Agora, quem quer uma cirurgia para ir para a praia sem óculos, para dirigir sem óculos, para andar na rua sem óculos, andar dentro de casa sem óculos, fazer a maioria das tarefas sem óculos, pode operar, vai ficar super feliz mesmo, porque reduz muito a necessidade de óculos mesmo. Mas qual é o preço que a pessoa vai pagar para ficar todo esse tempo sem óculos? Ela vai perder a supervisão de perto que ela teria se ela não operasse a miopia dela, tá? Ela vai ter uma visão de perto mais normal e vai chegar um momento lá pelos 50, 60 anos de idade que ela vai ter que usar óculos para perto com mais frequência, mesmo a gente deixando um pouquinho de miopia no olho. Quando ela pegar uma letra muito pequena, essa miopia que a gente deixa no olho não faz milagre, tá? Ela não é a cura para perto, porque não tem cura para perto. É um truque que a gente faz, né? Para ajudar a pessoa de perto depois dos 40 anos. Mas vai chegar um momento lá pelos 50, 60 que essa miopia não vai ser o suficiente para a pessoa enxergar uma bula de remédio, uma letrinha pequenininha. Então, ela vai usar óculos para perto com um pouco mais de frequência depois dos 50 anos, principalmente. Mas ela não vai precisar de óculos para ver o celular, por exemplo, porque o celular tem uma letra maior, não é tão próximo, né? Então, aquela miopia que a gente deixa no olho, ela vai garantir pelo menos que a pessoa enxergue o celular para o resto da vida, né? Um computador, por exemplo, ela vai enxergar também, porque o computador não fica tão próximo, a letra não é tão pequena, né? Agora, quando a letra for bem pequena, ela vai ter que usar óculos sim para perto. Depois dos 50 anos, mais ou menos, até uns 60, o problema vai piorando. Então, quem opera tem que entender essa questão aí, tá? Acho que deu para entender melhor. E eu vou deixar também depois o meu WhatsApp aqui na tela. Vou editar esse vídeo. Quem quiser entrar em contato comigo para tirar dúvida, é só mandar mensagem no WhatsApp. Um abraço.